Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês um vídeo um pouquinho diferente do que vocês já estão acostumados por aqui. É o seguinte, no finalzinho de junho o governo divulgou umas novas regras de importação e taxação também. E recentemente eu publiquei aqui no canal algumas dicas de preços muito mais interessantes no AliExpress do que se você comprar por aqui. E nos comentários deste post, lá na aba comunidade do canal, tinha um número muito grande de pessoas desinformadas. E o pior, aquelas pessoas que são desinformadas, elas postam coisas que não é necessariamente verdade, outras sem sequer pesquisar, pegam esse embalão e acabam repetindo essas mesmas informações, digamos que incompletas. Então, para sanar essas dúvidas, e como de fato no canal tem bastante coisa importada, eu resolvi fazer esse vídeo aqui explicando alguns pontos para vocês, mais precisamente como que é a regra hoje e como será no dia 1º de agosto, quando as novas regras vão entrar em vigor, tá bom? Então vamos lá. Começando sobre o envio entre pessoas físicas, ou seja, de pessoa para pessoa. Nesse caso, atualmente, as compras internacionais de até $50 enviadas, entre pessoas físicas, elas são isentas de imposto de importação. A pessoa que vai receber o pacote, ela só corre o risco de ser taxada se esse valor ultrapassa os $50, tá? Ah, Ruivão, mas eu já comprei um pregador que custa muito menos do que $50 e fui taxado. Cara, nesse caso, basta vocês entrarem com uma solicitação de revisão de imposto na própria agência dos Correios ou mesmo pelo site, tá? Eu mesmo já passei por isso, fiz uma compra, só que foi taxada de maneira errada, eu fui lá, solicitei a revisão de imposto e aí eles retiraram essa taxa. Basicamente, você precisará comprovar que pagou um preço abaixo dos $50 para você ter essa revisão de imposto, tá? Normalmente com prints, o próprio site que você compra, por exemplo, você consegue printar, provar que aquele código de rastreio é exatamente daquela compra que está abaixo dos $50 e eles aceitam de boa, tá? Eu pelo menos não tive nenhum problema, aconteceu uma única vez e eu não tive problema. Então se você for taxado de maneira injusta, é só pedir a revisão de valor lá na agência dos Correios ou mesmo pelo site. Eles também te informam tudo isso e muito mais. Bom, isso atualmente é assim. A partir do dia 1º de agosto, nada vai mudar. Os envios entre pessoas físicas continuarão isentos em compras de até $50. Agora, qualquer compra que passar desse valor, sim, corre o risco de ser taxado. Aliás, deverá ser taxado se você for seguir a lei como ela deve ser, né? Então é isso. Então nada vai mudar em relação ao envio entre pessoas físicas. Agora vamos falar sobre compras entre pessoa jurídica para pessoa física, ou seja, de uma empresa para uma pessoa. Nesse caso, normalmente você não necessariamente compra do AliExpress, mas você compra de uma empresa X, o produto é dessa empresa e ela manda a partir dessa empresa para você. Nesse caso, não existe regra dos $50, mesmo que uma compra seja de $1, ela deverá ser taxada. Isso falando da regra atual, tá bom? Lembrando, essa regra dos $50 é apenas entre pessoa para pessoa, de empresa para pessoa não existe. Contudo, uma boa notícia, a partir do dia 1º de agosto, todas as encomendas de até $50 terão imposto de importação zerado, mesmo as empresas. A única questão é que essa empresa ela precisará aderir ao programa Remessa Conforme. Eu falarei sobre isso daqui a pouquinho, tá? E ter o direito dessa isenção. Então a empresa de fora que aderir a esse programa do governo, você não vai pagar a taxa até $50. E aquela regra, acima dos $50, sim, você paga com 60%, tá? Como sempre foi. Mas as empresas que aderirem a esse novo programa do governo, elas poderão enviar o produto e você não será taxado, tá? Então, quando você for comprar qualquer coisa do exterior,
tenta verificar se essa empresa ela faz parte do programa Remessa Conforme. É uma novidade bastante interessante, mas tem algumas ressalvas que eu falarei ao longo desse vídeo aqui, aliás, no final desse vídeo aqui. Terceiro ponto, como será a taxação no Brasil? Hoje, o consumidor ele é taxado quando a mercadoria chega ao Brasil. Quando chega aqui, né, especialmente lá em Curitiba, faz uma triagem e alguns pacotes são taxados, e se for taxado, você tem que entrar no site dos Correios, enfim, recebe uma carta também, você é taxado, paga essa taxa, eles liberam o produto e aí vem até a sua casa. A partir do dia 1º de agosto, a declaração de importação será feita pelas empresas antes de enviar o produto. Por exemplo, você compra um pacote da China de uma empresa, essa empresa precisará informar o valor, então os impostos federais e estaduais já estarão inclusos no preço. Então, com isso, o consumidor não será taxado novamente quando esse pacote chegar ao Brasil. Provavelmente ele chegará mais rápido, mas nesse caso aqui, você será taxado no momento da compra, você já vai pagar o preço mais a taxa, tá bom? Então isso é uma alteração também. E aí, é claro, você não ficará aflito se o seu pacote será taxado ou não. Quem compra no eBay sabe que isso já existe. Lá no eBay, alguns vendedores já colocam o preço da taxa. Nesse caso aí, você paga tudo com a taxa, que normalmente fica bem mais caro, inclusive, e já vem direto para sua casa, tá? Você não é taxado novamente aqui no Brasil. Então, essa regra meio que será um padrão a partir do dia 1º de agosto. Agora vamos falar sobre informações das empresas. Hoje, os vendedores, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, eles não precisam informar os consumidores a origem da mercadoria e nem o seu valor, incluindo impostos federais e estaduais. O que eu quero dizer com isso? Você compra lá qualquer coisa da China, você não sabe o imposto local que você vai pagar, né? Você simplesmente tem um preço X, você paga esse preço X, e aí qualquer imposto que paga aqui no Brasil é uma outra questão. Contudo, a partir do dia 1º de agosto, os vendedores serão obrigados a informar os consumidores a origem e o valor total da encomenda, incluindo impostos. Com isso, a tendência é que as compras sejam liberadas mais rapidamente na alfândega, uma vez, é claro, que a Receita Federal já terá recebido com antecedência os dados de que precisa. Então a tendência é que agilize toda essa questão de chegar até em casa, né, da China ao Brasil, ou de qualquer outro país ao Brasil. Quinto ponto que é importante também, talvez esses mais importantes para empresas ou quem faz grandes importações. Hoje existe um sistema simplificado de tributação para encomendas de até $3.000. É claro que 99% das pessoas não compram nada acima desse valor, pelo menos não em uma compra única. Isso é mais para empresas, e isso não vai mudar em nada, tá? O sistema simplificado de tributação continuará valendo para compras de até $3.000. E por quê? Porque se você compra alguma coisa que passa $3.000, eu acho que a Receita pede um pouco mais de documentação, é um pouquinho mais burocrático, tá? Então abaixo disso é um sistema simplificado de tributação, então isso não vai mudar nada, e eu acho que 99% das pessoas estão nesse caso de abaixo dos $3.000. Lembrando que $3.000 não é ao longo do ano, ao longo do mês, tá? É uma única compra. E agora tem um detalhe que é bastante importante, que é o plano de conformidade, ou melhor, o programa Remessa Conforme, que deve ser lançado ainda em julho deste ano. O CONFAZ, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, ele definiu em 17% a alíquota do ICMS, que é o imposto a ser cobrado sobre compras feitas em plataformas de comércio eletrônico internacional, ou seja, as importações. Nós teremos aí 17% de ICMS, que pode incluir compras no valor abaixo dos $50. Então aí tem uma pegadinha. Pô, Ivan, lá no começo do vídeo você falou que agora qualquer compra abaixo dos $50, elas não serão taxadas. Pois é, mas aí vamos com calma. De fato, mesmo agora de empresa para pessoa, $50 para baixo não será taxado novamente. Contudo,
a empresa precisa fazer parte desse programa Remessa Conforme e ela automaticamente vai pegar esse imposto e repassar. Nesse caso aí é um pouquinho mais complicado, porque as empresas precisam entrar nesse programa da Receita Federal e recolher os tributos estaduais, que são esses 17%, mas nós não sabemos como isso será feito. Então, todo mundo que estiver aí na internet falando, agora vai ser taxado, agora todo mundo paga esses 17%, agora piorou de vez. Calma, a gente não sabe ainda como as grandes empresas vão lidar com essa situação. Por quê? Uma coisa é uma empresa X que vende lá um produto bastante específico, essa empresa provavelmente precisará recolher esses tributos. Agora, Shein, AliExpress, Shopee ou outros sites especialmente da China, nós não sabemos como que é a transparência lá dos sites, então não dá para saber. Há a possibilidade deles já colocarem esses 17% no valor do produto, então você acaba pagando mais caro do que pagava até então, pode ser. Agora, pode ser que eles encontrem um meio lá para não colocar esses 17%, né? Alguma redução, alguma parceria entre o governo e o comércio local, enfim, tem essa possibilidade e de repente esse valor não vai ser tão grande assim. Esse valor de 17% pode não estar incluso. Nós não sabemos nesse momento como serão essas questões aí, tá? Exatamente, mais especificamente, como que será esse plano de conformidade que vai englobar toda a compra internacional, inclusive no valor abaixo dos $50. No primeiro momento vocês podem pensar que é algo negativo, eu também penso assim, só que calma, vamos esperar que talvez não seja tão negativo assim. E além disso, agora com compras abaixo de $50 isentas de taxas aqui no Brasil, isso pode ser interessante também. Mas nesse momento são essas as informações onde eu expliquei como que é hoje e como será a partir do dia 1º de agosto, tá bom? Qualquer dúvida, se eu souber responder, eu deixarei algumas informações aí também na descrição do vídeo, tentarei fazer um vídeo bastante explicativo aí para vocês. Se eu souber responder, eu respondo, tá? Mas eu quero saber a opinião de vocês também, o que vocês acham. A única coisa é que se você tem algum amigo que está repetindo informação que não é necessariamente correta, mostra esse vídeo para ele, explica para ele direitinho como que serão essas mudanças, tá? E eu não tô aqui defendendo o partido A, B ou C, tá bom? Você pode fazer o L, você pode fazer o B, você pode fazer o J, pode fazer o H, não tem problema nenhum. Estou apenas explicando de uma maneira um pouco mais didática como que é hoje e como será a partir do dia 1º de agosto de 2023, tá bom? Para evitar que algumas informações incompletas fiquem vagando por aí na internet. Não é bem assim e muitas coisas nós só vamos saber de fato a partir do dia 1º, né? Como que será? Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Como que os sites chineses que têm muito interesse porque vendem muito aqui no Brasil, como que eles vão lidar com essa questão, especialmente com o programa Remessa Conforme. Isso é só o tempo que vai dizer, tá? Não tem receita de bolo não. Não tem gente que vai cravar o que vai acontecer não. É só daqui a alguns meses de fato para a gente entender melhor como que os sites chineses vão se adaptar a isso, tá bom? Então essas foram as informações, deixem aí os seus comentários no YouTube e mostre esse vídeo para aqueles que ainda estão indecisos ou que estão apenas repetindo informações incompletas da internet, certo? Então agora sim, por hoje é só. Quem sabe aí eu ganho um like e uma inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.